Boa noite a todos e todas, como estão? Hoje, 27 de outubro de 2025, estamos com Edna, nos dando prazer de retomarmos aquele tema delicioso em torno da questão da saúde mental. Assim, procurando abordar aspectos que não são tão abordados em uma linguagem cotidiana, uma linguagem que todos possam perceber. Eu vou só repetir e reafirmar algo. Nós, do Observatório, temos a preocupação de estar, de construir um lugar que se tenha acesso a todos. Até porque a elite, né, e principalmente a elite acadêmica, ela já tem acesso, já tem seu lugar de fala garantido, mas a população, aquela que está passando dia a dia, infelizmente, cada vez menos tem acesso a serviços de saúde, com a destruição do SUS, a privatização do SUS, e cada vez tem menos acesso a viver a sua comunidade por causa da violência que predomina hoje na sociedade brasileira e mundial. Então, nós procuramos guarnecer aqui no Observatório esse lugar para todos. O tema hoje é sobre o profissional da área de saúde mental. Vocês devem estar lembrados que na semana passada nós conversamos sobre o que não era saúde mental. E aí a gente caminha para um lugar que não é pensando ainda especificamente na formação do profissional de saúde mental, mas quais são as características fundamentais que um profissional se propõe a trabalhar na área de saúde mental deve ter? Será que uma pessoa ansiosa é adequada para desenvolver esse seu trabalho, essa função na saúde mental? Uma pessoa que tem dificuldade de escuta e uma série de outras questões. Edna nos traz, né, carinhosamente, tanto a perspectiva acadêmica, uma vez que ela, como já falou e se apresentou, é professora há muitos anos, quanto a perspectiva da prática, do cotidiano, que é algo que ela se delicia, e, diferentemente da grande maioria dos profissionais dessa área, ela vai buscar na teoria ferramentas para realizar na prática. Não é o contrário, né? Normalmente as pessoas estudam em livros, decoram meia dúzia de palavras, e quando vão para o cotidiano, para o dia a dia, ficam repetindo aquelas frases prontas que não levam a lugar nenhum. Então, Edna, você que trabalha tantos anos com saúde mental, formando profissionais da academia, convivendo com eles lá na estreia deles, na prática, no cotidiano, de telefone, sentado do usuário, do familiar do usuário, tendo a ansiedade de quem está começando, a vontade enorme de realizar, de quem está começando. Mas, por outro lado, ainda não viveu o suficiente para poder diferenciar tudo aquilo que ele aprendeu para o que é útil naquela hora que ele está ali, naquele momento que ele está ali. Como é que você vê essa pessoa que escolhe trabalhar na área de saúde mental? Paulo, põe os vídeos, por favor. O vídeo, não, você quer? A apresentação, por favor. Enquanto o Paulo põe, eu queria já agradecer o convite, dizer que quando a gente tem um tipo de convite como esse, ele é muito interessante porque ele funciona como uma mola propulsora para que a gente se atualize,
pesquise mais, etc, etc. Então, foi isso que aconteceu, e eu tive um cuidado, né, de fazer o resgate dos últimos artigos, do que estava sendo publicado, para apresentar aqui. Tá? Então, obrigada a Marta, que está aqui presente, e obrigada às pessoas que irão assistir pelo YouTube essa nossa troca. Na semana passada, nós... Pode passar o primeiro, Paulo, e o segundo... Bom, Tá. Nós tivemos a oportunidade de discutir o que não é saúde mental, e eu apresentei o conceito, né, de saúde da 8ª Conferência Nacional de Saúde, que deu origem exatamente ao SUS. Esqueci de falar que quando eu pensei, né, nessas apresentações, foram 3 eixos: base teórica do cuidado de saúde mental, a formação da enfermagem de saúde mental, e o último item, que é uma colaboração do professor Paulo sobre Freud, o gênio e a marca. E então a gente começou nas bases teóricas do cuidado de saúde mental. Pode passar o próximo, Paulo. Então, o conceito de saúde, que a gente já falou na semana passada. Pode o próximo. Bom, então, eu vou agora refletir com vocês alguns conceitos que são muito caros para nós da saúde mental, né? Para nós da saúde mental, tem uma potência muito grande esse conceito, embora, né, nós tenhamos um desejo que ele seja para toda a equipe de saúde, seja no CTI, seja na cirúrgica, seja onde for, né? Não dá para a gente trabalhar mais sem pensar na questão da interprofissionalidade. E isso é um problema que nós temos. Por quê? Porque nós não trabalhamos com uma base formativa que contemple várias áreas. Então, a gente tem caixinhas. Tem enfermagem, tem medicina, tem psicologia, etc, etc. E aí, quando chega no cotidiano, depois de estar formado, a gente, embora faça menção no conceito de interprofissionalidade, a gente não exerce isso. E aí a experiência que o Paulo tem conhecimento, e eu tive a oportunidade de participar de 3 PETs, né? Foi muito interessante. E esse foi na avaliação do PET, eles falavam, esse projeto, né, do Ministério da Saúde com as universidades. E o que eles falavam na avaliação? Olha, a gente ficou surpreso como é que a atividade física pode fornecer inúmeros subsídios para o cuidado de saúde mental. E eu não sabia que a enfermagem tinha esse projeto pedagógico. Então, esse é o nó que a gente tem. A gente forma em caixinhas e quer que trabalhe sob a égide do conceito de interprofissionalidade. Então, esse conceito de interprofissionalidade, o significado dele, né? É uma atuação colaborativa e integrada de profissionais de diversas áreas de saúde, com o objetivo comum de oferecer um cuidado centrado na pessoa, mais efetivo, resolutivo e humanizado. E aí a gente vai ficar fazendo agora o recorte na saúde mental, tá? Qual é a importância disso para o SUS, né? Então, ele promove o cuidado integral e contínuo. Ele reduz a fragmentação, que a gente acabou de falar, a questão da caixinha.
E aí, eu acho que a reforma psiquiátrica, né, ela foi muito de vanguarda, porque quando ela foi pensada, ela já foi pensada tendo o conceito de interprofissionalidade como um grande eixo, né? Estimula práticas em saúde mais éticas, inclusivas e centradas nas necessidades reais da população. Esse é outro ponto. A gente, na enfermagem, eu sou enfermeira, né, esqueci de falar isso, muitas vezes a gente fazia educação para a saúde, fazia não, faz, educação para a saúde, e a gente não considera as necessidades reais da população. Não muito raro a gente via, né, os enfermeiros fazerem um cuidado, né, pós-alta, dizendo, olha, a sua dieta deve... você faz o seguinte, você muito bom, você compra pera, você compra maçã, etc, etc. Pessoas altamente vulnerabilizadas com uma renda baixíssima. E aí, como é que vai comprar pera? Né? Então, e nós tivemos também, né, na própria Covid, algo que me deixava assim, muito, muito triste, quando falava assim, não tem que o isolamento social, cada pessoa no seu quarto, etc, etc. Só tinha um cômodo na casa, né? Então, isso é algo que a gente tem que ter bastante cuidado, que a gente tem que pensar, né? Quando a gente pensa no projeto terapêutico singular, e a gente vai falar aqui na frente, a gente tem que pensar muito na necessidade. Quem é essa pessoa que a gente está organizando, que nós estamos pensando o cuidado? E isso é importantíssimo, né, que a família também participe da construção desse projeto. Paulo, você podia passar o próximo? Posso, mas eu tenho uma pergunta para te fazer. Pois não. Quando você fala de conceito de interprofissionalidade, isso, assim, no café com leite, isso quer dizer que é a formação de equipes com profissionais de diferentes qualificações, é isso? Exatamente. Eu acho que no próximo slide eu coloquei a definição de interprofissionalidade, multiprofissionalidade, Tá. e que eu acho que é interessante isso, que às vezes a gente faz uma certa confusão. Porque muitas vezes, eu não sei, Paulo, não ouvi direito não, mas vamos lá, depois que eu apresentar isso, aí você poderia, por favor, repetir o seu questionamento, tá? Não, era uma pergunta, não questionamento, só pergunta. Tá. Então, a gente fala muito assim, a multiprofissional. Multiprofissional é o que a gente, na maioria dos serviços, infelizmente, a gente encontra. Não de saúde mental, tá? Eu acho que na área da saúde mental e um pouquinho na área da atenção primária, também se trabalha com a questão já ultrapassou o multiprofissional. Já estamos caminhando para o interprofissional. Então, multi são caixinhas e que atuam lá, cada um, como se diz na gíria, entre aspas, cada um no seu quadrado. O interprofissional. Então, são profissionais que atuam juntos, dialogando e decidindo em conjunto. Eu acho que a gente está nesse. Nós não conseguimos ainda alcançar a transdisciplinaridade, né? Então, profissionais atuam juntos, dialogando e decidindo em conjunto. Então, quando a gente pensa o projeto terapêutico singular, nós, né, profissionais e a família, cuidadores, etc., tem que sentar, dialogar e pensar nas ações, né? Não, desculpa, pelo amor de Deus, isso aí Freud explica. O usuário é o principal, né?
quando a gente pensa na questão do PTS. Então, é o usuário, são os profissionais, são os cuidadores, são os familiares, etc. E a transdisciplinaridade, quando a gente consegue construir novos saberes a partir dessa interação, dessa superação da formação. Paulo, fala, por favor. Então, reforço mais ainda a minha pergunta, né? Quando você fala do interprofissional, né, conceito de interprofissionalidade, na realidade, o que estamos falando aqui é que é essencial formar equipes de trabalho, sendo que essas equipes vão diferenciar noções de metodologia de trabalho. O multiprofissionais são profissionais que, pura e simplesmente, um passa o remédio e o outro dá o remédio para o cliente. O interprofissional seriam aqueles que o psiquiatra passa o remédio e quem vai dar o remédio para o cliente ainda tem a possibilidade de conversar, de questionar um pouco. Já o transdisciplinar seria aquele que, salvo situações excepcionais, de emergência, a hora de passar o remédio, de receitar o remédio, todos vão discutir qual a terapia melhor, se é dar remédio, se não é dar remédio, fazer exercícios, etc., e por aí vai, né? E aí construir um projeto terapêutico daquele grupo de pessoas que estão ali se dedicando a atender aquele paciente. É mais ou menos isso? Então, eu queria só trazer um conceito do professor Gaston Wagner, quando ele fala em núcleo e campo, né? Então, ele fala que o núcleo são aqueles saberes específicos de cada profissão, né? Isso é o núcleo. E o campo é algo mais amplo, né? É o campo da saúde mental. Agora, o que a minha experiência trouxe é que, a gente vai falar um pouquinho mais na frente, é que isso tudo, não é que seja desconstruído, mas você encontra novos contornos. Tipo, usando o seu exemplo do fármaco, teoricamente, o fármaco, quem administra é o enfermeiro, né? Vamos pensar aqui na saúde mental, tá? E aí, o sujeito tem um vínculo com uma pessoa que é um professor de atividade física ou alguém de serviço social, etc. E, não raro, ele aceita tomar a medicação com esse profissional do que com o enfermeiro. Então, o vínculo ele é muito caro para a gente. É o vínculo, é questão de empatia. Então, são dois conceitos, né, dois princípios que nós utilizamos no nosso cotidiano. E aí, desculpe, eu vou entrar aqui, vou dar dando uma voltinha, né? E aí é que nós ficamos muito revoltados, né, com essa precarização do trabalho. Porque quando o vínculo começa a se estabelecer, aí troca a organização social. É muito ruim isso, sabe? Tem OS que ainda aproveitam o funcionário, tem outras que não. E aí a gente vê isso na saúde mental, o sujeito, sabe, regredir, não querer tomar o remédio, faltar o CAPES, etc, etc. Não sei se eu respondi para você, Paulo. Respondeu, mas eu
Aí eu queria avançar, não sei se está depois do slide, no slide. Se tivesse, por favor, não precisa responder, a gente avança. Mas que é o seguinte: vamos lá. Para você formar uma equipe, vamos sair da saúde mental, vamos para uma equipe de futebol. É preciso que todas aquelas 11 pessoas tenham um objetivo em comum, tenham um projeto em comum. Né? Que é o núcleo. É o núcleo E, do professor Gastão Wagner. então, mas assim, o jogador, quando vai jogar no Fluminense, ele sabe que é diferente se for jogar no Flamengo. Gostei do exemplo, tá? Tricolor. Isso. Então, a partir daí, na saúde mental, como é que faz? Porque, assim, para se ter equipe, é necessário ter um projeto terapêutico que conduza essa equipe. Mas, ao mesmo tempo, a constituição da equipe forma também um projeto terapêutico, até porque o cliente, o paciente, deve ser membro, considerado um membro da equipe com direito à fala, a discutir e participar, né, das reuniões que dizem respeito a ele próprio. Como é que faz isso, Ed? Como é que faz o quê, Paulo? Não entendi. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Quem nasce primeiro é o projeto terapêutico para formar a equipe ou é a equipe que forma o projeto terapêutico? Não, não é a equipe que forma o projeto terapêutico, não. É a construção coletiva dos profissionais disponíveis no CAPS. Ou seja, são todos os profissionais do CAPS que constituem um projeto terapêutico para aquele CAPS, para aquela unidade, e que depois vão sendo particularizados para cada indivíduo. E ampliados Sim. com o que o território oferece. Entendeu? Se o território oferece, por exemplo, uma escola de samba, como a Mangueira, lá no nosso, lá, vamos lá. Se é lá em Caxias, a Grande Rio, eles podem ser contratados para ajudar na escola de samba a construir lá, para confeccionar as roupas lá. Então, ganham lá uma porcentagem e tal. Então, o que o território oferece? Por isso que é importante a gente conhecer o território que a gente vai trabalhar. Sim, mas além de conhecer o território que se vai trabalhar, tem esses conceitos básicos. Por exemplo, tem CAPS, eu, pouco tempo atrás, eu dava supervisão num CAPS no interior de Minas, em que partia-se do princípio, inicialmente, que aquele paciente que o CAPS não conseguia ajustar, ou como eles chamavam, resgatar, era sinal que deveria ser encaminhado a comunidades terapêuticas. Isso pelo CAPS. Que E a, horror! pois é, não. E o termo usado era resgatar. Entenda bem. Assim como tem outro lugar, outros CAPs, que tem, por princípio, em hipótese alguma, encaminhar a comunidade terapêutica. É mais ou menos assim? Eu tenho que caminhar para nada, né, Paulo? Sim, No máximo, a atenção primária, quando a gente percebe que ele já tem uma certa autonomia sobre a sua vida e que ele consegue dar conta desse PTS dele, para a gente também não cronificar, e foi uma situação que a gente ainda tem até hoje, mas principalmente durante um tempo depois da reforma depois da implantação da reforma psiquiátrica, que os sujeitos às vezes cronificaram no CAPS, né? Então, acho que a única justificativa de encaminhamento é essa. E olhe lá, tá? Porque o ideal é que ele é encaminhado para o CAPS, ok, mas vamos lá com o matriciamento também, né? Tá bom?
Próximo, Paulo. Bom, algumas bases teóricas que a gente considera, eu considerei relevantes, tá? A questão da comunicação, né? A comunicação é a nossa pérola, né? Como nós nos comunicamos mal. A gente tem que ter um cuidado do cuidado e comunicação. Faça perguntas, mas valide o silêncio. Suportar o silêncio é algo muito difícil, né? Os alunos, então, qualquer um de nós, eu tenho dificuldade. Eu não tenho, não. E, nossa Senhora, para mim é difícil para caramba. Eu fico assim, como você diz, assim, policiando o tempo todo a Não, questão do silêncio. eu gosto tanto. Então, o paciente não precisa que você tenha todas as respostas. A gente fala isso muito com bastante frequência aqui no observatório, né? É. A tecnologia seguirá evoluindo, mas o que realmente vai transformar o cuidado é a forma como olhamos para o futuro. Então, você ia pedir emprestado à minha filha, um slide dela, 3 slides que eu pedi emprestado. Você podia convidar a tua filha para participar um dia aqui, hein? Qualquer dia, posso sim. Aí ela fala sobre a questão do envelhecimento. Tá? Então, convide ela. O que é o foi da Globo semana passada. Tá. E aí, aqui eu me lembrei, quando eu fiz essa frase, eu me lembrei muito do professor Merri, né? Quando ele fala em tecnologia hard, né? A tecnologia dura, a tecnologia leve, né? Então, principalmente a tecnologia dura, né? Está evoluindo com uma rapidez muito grande, né? Mas como a gente usa até essa aparelhagem, ela vai envolver um cuidado humanizado. E aí eu estou falando mais da questão de CTI, né? Da alta tecnologia. Vamos lá, o próximo, Paulo, por favor. Bom, uma outra palavra, outro conceito que para nós é muito caro é a questão da empatia, né? Então, a empatia ela tem que ser algo inegociável. Acho que a gente não pode abrir mão, em hipótese nenhuma, de usar a empatia, né? Ela, e aí, assim, é o primeiro da humanidade. Aí eu me lembrei que eu tenho um netinho que tem 1 ano e 4 meses. E há uns 2 meses atrás, eu virei para ele e falei assim: eu também quero isso aí, eu quero esse pão aí. Ele pegou, tirou o pão da boca dele e deu 1 ano e 2 meses. O que a gente faz? O que a gente faz? Eu fiquei refletindo. O que acontece com um homem que ele, sabe, ele perde isso? A gente viu agora lá em Gaza as crianças morrendo de fome, sabe? O que faz com que o homem, eu não tenho a resposta, faz com que o homem se desumanize, sabe? Realmente eu não sei. Eu sei que a questão da organização social colabora, muitas vezes é determinante, mas eu, sinceramente, não sei. Aos 73 anos. Bom, ela começa, não sei se o Paulo gostaria de falar alguma coisa em relação a isso. Então, tem uma coisa aqui que eu acho que é fundamental em todo esse processo, é que eu, na minha santa ignorância, acredito que nada acontece na saúde mental sem um vínculo.
seja o vínculo interpessoal, seja o vínculo do paciente com o próprio estabelecimento, né? O lugar, por exemplo, porque pintou o CAPS, o paciente surtou. E pintou foi da mesma cor, só que a tinta anterior estava suja, a parede estava suja, e ele pintava. Enlouquecido, cismou que tinham roubado a parede dele. Né? E a parede dele tinha marcas, inclusive feito. Então, isso é uma questão de vínculo. Agora, tem uma questão que a saúde mental acaba por se perder, né, na minha opinião, quando o profissional envolvido neste vínculo acaba desenvolvendo afeto. E aí, como se faz para criar-se vínculos sem criar afetos danosos, excessivos? Que envolve a questão da empatia. Né? E aí, eu também fico pensando na questão do processo de trabalho. Esse processo de trabalho, às vezes, é muito perverso. Né? Nós, da enfermagem, então, a carga horária é muito grande, a tripla jornada de trabalho, né? Em casa, no trabalho, dois vínculos, etc. E isso pode ser que isso contribua para que essa empatia seja muito difícil de ser exercida. Né? Mas a gente não pode deixar de considerá-la fundamental para um cuidado humanizado. E aí, muitas vezes, nós, que o Paulo acabou de falar, a questão da escuta, né? Muitas vezes isso não é só na relação profissional-usuário, no nosso cotidiano mesmo. Às vezes uma pessoa fala alguma coisa para a gente já está pensando na resposta, a gente não consegue nem ouvir, a gente não dá tempo nem para a gente. Né? Então, a gente também tem que ter cuidado com o que a gente fala, porque dependendo da nossa relação com o usuário, essa interpretação ela pode ser muito, muito danosa para ele. Então, se a gente tem um vínculo fortalecido, talvez tenha menos dano, porque ele conhece a gente, ele sabe que nós somos parceiros, mas num primeiro momento, a gente sabe, nós também temos que escolher o como falar. E aí, como a gente, quando dá aula de comunicação, a gente fala no timbre da voz, na altura, na comunicação não verbal, etc, etc. Então, isso tudo entra no combo do acolhimento. Né? Então, quando a gente faz uma comunicação empática, a gente não está fazendo de conta, não. Né? A gente está, né, nesse momento, suportando o que o sujeito fala, para que ele também tenha condição de suportar. A gente precisa ter calma, né? A gente precisa pensar que o nosso tempo é diferente do tempo do outro. E isso, numa consulta, né, num encontro muito rápido, isso é muito complicado. E aí alguém batendo na porta, dizendo que o outro usuário já quer ser atendido, pessoas no celular, o celular tocando, é um ambiente muito calorento,
o calor insuportável do Rio de Janeiro. Então, isso tudo contribui para uma comunicação não empática. E isso a gente vê muito na atenção primária, por exemplo. A área, o metro quadrado de cada consultório, mínimo. E aí tem um aluno, tem profissional, profissional médico, profissional de enfermagem, etc, etc, etc. E isso tudo causa um desconforto no sujeito. E isso interfere para que a gente tenha uma comunicação não empática. Próximo, Paulo, por favor. Então, eu queria retomar e aprofundar um pouquinho com você, Edna, assim, essa questão de empatia, vinculação e desenvolvimento de afetos, né? Então, porque eu acho que isso é extremamente importante. Eu vou deixar para a Tati, quando vier aqui, vai aprofundar isso. Empatia, vou até anotar aqui. Empatia, o que mais? Empatia, Ah, acolhimento e desenvolvimento de afeto. Porque primeiro, isso é algo extremamente importante. E eu vou fazer assim, ser audacioso o suficiente para dar uma raspadinha nesse tema e depois a Tati aprofundar com a gente. tá, ela faz o trabalho de empatia. Então, eu entendo que empatia é quando você, por exemplo, está de frente de um quadro pintado por um artista, você se sente mobilizado, você gosta daquele quadro, você criou uma empatia com aquilo que você está interagindo. Assim também acontece com pessoas. Tem pessoas que você sabe, não sabe por quê, você gosta dela. Tem outras que você não sabe por quê, mas não gosta dela. Aí se estabelece ou não a empatia. É aquele primeiro momento, aquela primeira impressão, que essa primeira impressão não necessariamente fica como eterna. O convívio vai reafirmá-la ou não. Já o segundo momento, e como decorrência disso, vem o acolhimento. Né? E aí é legal a gente se lembrar a origem da palavra terapeuta. Terapeuta vem do grego terapeuta, que quer dizer aquele que se coloca à disposição do outro para realizar seus sonhos. Então, por exemplo, se você vai receber uma visita na sua casa e sabe que essa visita gosta de comer banana, quando você vai no mercado e escolhe as bananas bonitas para oferecer para essa pessoa, você está sendo terapeuta dessa pessoa. Ah, na antiguidade, né? Quando você tinha um duelo e alguém tinha aquela pessoa que preparava a armadura, preparava as a palavra psico. Psico é a alma do indivíduo. Então, psicoterapeuta é aquele que se coloca para ter a disposição do outro para realizar os sonhos da alma. Muitas vezes não são sonhos nem conscientes, são sonhos só acalentados, que ele não sabe por quê, tem uma empatia por aquela ideia, mas que ele não sabe muito bem da origem, não sabe muito bem o que é. E o psicoterapeuta vai ajudando ele a descascar essa cebola até conseguir chegar no núcleo e ele entender que sonho era aquele que a alma dele tinha. Traduzindo de novo, qual o desejo dessa pessoa.
Esse sonho nós chamamos de desejo, que é o sonho da alma. É aquela hora que você está com desejo de comer alguma coisa, não sabe muito bem o que é, mas você tem um desejo, até a hora que se identifica qual é o desejo. O desejo da mulher grávida, por exemplo, que muita gente ridiculariza, né? Mas que existe uma justificativa muito bonita para isso. A mulher grávida, a mulher quando está grávida, todo o sensitivo dela fica aflorado, ela tem paladar apurado, tem audição apurada, visão apurada, tudo apurado. E ela, naquele momento que ela tem aquele desejo, ela está sentindo alguma coisa no organismo dela que ela não sabe muito bem o que é, mas que ela satisfez aquele desejo comendo aquilo que deu vontade de comer, ou bebendo aquele líquido que ela, de repente, passou a ter vontade de beber, ou dando um abraço em alguém, ou seja lá o que for, é um desejo, o mais puro do desejo. Ele não tem um nome, ele só tem uma vontade. Afeto é quando surge o nome. Afeto chama qualidade do desejo. Então, se eu tenho raiva de uma pessoa, eu desenvolvi o afeto da raiva. Se eu tenho amor por uma pessoa, é um afeto. Se eu tenho tesão, é um afeto. E aí o afeto implica na saúde, na relação do profissional, porque já vai premeditado para a relação. Se ele tem tesão naquela paciente que ele vai atender, né? Ele, antes mesmo da sessão, ele já começa a alimentar a libido dele, qualquer coisa vai acontecer na sessão. Ele vai transformar numa relação libidinosa. Isso não quer dizer que esteja certo ou errado, só quer dizer que esse afeto acaba por conduzir a relação. E é importante que, nesse cenário que nós estamos falando de saúde, que o paciente conduza a relação. Porque é o sonho dele que tem que ser realizado, não eu, como terapeuta. Né? Se for meu, passa a ser o terapeuta, um profissional. Então, é fundamental que a gente possa desenvolver e ter clareza, e para isso a supervisão é essencial, porque é ela vai nos ajudar a entender aonde que está a empatia, aonde que está a vinculação, o acolhimento e aonde é que está o afeto, para saber se a gente suporta atender alguém ou não. Vou citar um exemplo meu, só para terminar, que eu quero continuar te escutando. Eu, uma vez, recebi um paciente que ele era profissional, ou era policial, desculpa. E ele, quando não estava, a narrativa dele era que ele precisava fazer terapia, porque ele tinha uma coisa que ele achava horrível, mas ele não conseguia se livrar. Quando ele estava sem fazer nada na delegacia, ele ia lá dentro, escolhia um preso qualquer e começava a torturar o preso. E ele não entendia muito bem aquilo. Eu, na terceira sessão, eu falei para ele, olha, eu sinceramente eu acho que você deve fazer terapia, sim, mas não comigo. Eu não consigo escutar o que você fala sem que me desenvolva afeto nos outros. Né? E a gente queria um amigo meu, fez terapia com ele, foi muito bom. O cara acabou pedindo a aposentadoria como oficial, pediu que ele não podia trabalhar como oficial. Mas então é isso, eu acho que essa é a base. A gente, da saúde mental, sem um vínculo, não consegue realizar nada. Mas transformar o vínculo em afeto é extremamente perigoso. Transformar o vínculo em quê? Em afeto é extremamente perigoso. Olha, Paulo, nunca pensei a respeito disso, mas
Sinceramente, eu acho muito difícil, viu? O Você quê? colocar o Muro de Berlim aí, o Muro de Berlim aí, eu acho difícil você se vincular sem transitar um afeto. Acho mesmo. Sim, eu também acho, mas aí depende da qualidade desse afeto que nós estamos falando. Se esse afeto passa a operar como um adjetivo para a relação, ele fica cada vez mais perigoso. Se é um afeto do indivíduo como um todo, aonde você não particulariza isso, ele é muito saudável e continua dentro do campo do vínculo. O que você não pode ter um afeto, você terapeuta, né, que conduz a relação, Ah, sim. seja no sentido de atração, seja no sentido de repulsão, seja lá o que for. É óbvio que o terapeuta é um ser humano, né? E como ser humano, ele não é imparcial nunca, ele não é, né? Gostariam que fosse uma máquina, um robô, né? Não, ele vai desenvolver. Mas, para isso, a supervisão é essencial, né? De tal maneira que esse profissional tem uma terceira pessoa advertindo se ele ainda está no campo do acolhimento ou saiu do campo do acolhimento para ir para o campo do afeto. Ou seja, muitas vezes ele quer ser acolhido até pelo cliente, por causa do afeto que ele desenvolveu. Eu conheço uma pessoa que é um terapeuta que é fantástico para determinados tipos de causas, mas ele já casou-se, separou-se com, sem brincadeira, uns 10 pacientes. Isso é um perigo enorme. Né? É. Marta, você teria alguma pergunta que a gente pudesse pensar junto a resposta? Oi, Edna, boa noite. Noite. Então, a pergunta, por enquanto, não. E Não. olha, eu estou anotando, por enquanto não, eu estou anotando tudo que vocês estão, quase tudo, né, que vocês estão falando. Ai, meu Na verdade, Deus. quase tudo. Ô, Edna, é assim, eu não ia pedir, claro, para você disponibilizar, se possível, o material, mas aí o que eu estou fazendo? Eu estou conseguindo copiar, né, algumas coisas, mas ainda não tenho uma pergunta para te formular no momento, tá bom? Tá Está bom. sendo muito maravilhoso. Ah, obrigada. Não, eu acho que quando acabar as apresentações, eu acho que não tem problema nenhum disponibilizar o material, não. Né, Paulo? Até porque está tudo sendo gravado, está Ah, disponível lá no é YouTube. verdade. É verdade, está Você não gravado. precisa anotar, Marta. É, Está Marta, você... tudo gravado e disponível lá no Mas olha só, YouTube. esse negócio de depois, para mim, não dá muito certo, não, sabe? É, eu prefiro agora, estou anotando mesmo. E Agora, depois, agora? se for alguma coisa, aí eu vou lá, né, e busco. Tá Fala, bom, Ed. tá bom. Então, a empatia precisa entrar na cultura do contato, do cuidado, desculpe, da equipe interdisciplinar. O próximo, Paulo. Próximo. A gente já falou bastante disso, né? Bom, então, eu acho importante a gente trazer um pouquinho, não só a minha formação, como os demais participantes desse grupo, talvez fosse interessante trazer um pouquinho, baseado em quê? Né? Que os profissionais de enfermagem, quais são os eixos, grandes eixos da formação de enfermagem? E aí eu vou passar rapidinho que como que a gente se forma. Então, todos os... Mas antes de falar como você se forma, conta para mim o que é ser profissional de enfermagem. Qual a função dele dentro da equipe de saúde?
Então, respondendo à pergunta do Paulo, nós vamos dar uma percorrida em alguns slides aí, e o Paulo vai encontrar a resposta dele a partir das diretrizes curriculares do curso de enfermagem. Então, diretrizes curriculares são em que se pauta determinado curso, né? Seja da enfermagem, da medicina, etc. E essas diretrizes, elas vão para o MEC, né? E elas lá são avaliadas e todos os cursos, por exemplo, da enfermagem desse Brasil inteiro têm que seguir essas diretrizes curriculares nacionais, tá? Bem, então vamos lá. Eu não vou ler isso tudo. Nossas diretrizes estão em atualização desde o ano passado, esperando a aprovação do MEC, estão lá no MEC. E, então, assim, vou só fazer um recorte de alguns eixos que eu considero super importantes. Tá? Então, o que a gente espera que o sujeito saia do curso de enfermagem? Claro, sempre quando a gente pensa numa diretriz curricular, a gente pensa no conceito de saúde, né, que no caso é do Brasil, né? Então, é na 8ª. Então, o que a gente espera do perfil do enfermeiro na formação do enfermeiro? Que ele seja um generalista, tenha bases técnicas científicas, que seja um sujeito crítico, ele seja reflexivo e culturalmente sensível. Vocês vão ver que tudo que a gente tem falado se encaixa com isso aqui. Tá? São 5 anos, houve uma briga bastante recente do Ministério da Educação com a enfermagem, e a enfermagem conseguiu ganhar, né, porque a nossa briga é que fosse um curso presencial. Como é que vai ter um curso de enfermagem que não seja presencial? E a gente conseguiu, né? Foi medicina, enfermagem, psicologia, que mais? Acho que é atividade física, não tenho certeza, não. Foram 4 cursos. A ênfase na integralidade do cuidado, o nosso compromisso com o SUS e com foco na equidade e justiça social. As competências ampliadas foram técnico-científicas, éticas, cuidado integral, trabalho em equipe. Nesse de 2024, acrescenta o pensamento crítico, uma comunicação efetiva, gestão, liderança e tecnologias digitais, que não tinha na outra diretriz curricular. Outro problema que a gente tem, problema mesmo, é a questão dos estágios supervisionados. Né? Então, e a gente vai ver ali na frente, que eu fiz um levantamento da bibliografia, na revisão integrativa, e aí, muitas vezes, o estágio ele vai ser reduzido a visitas técnicas. E aí, sinceramente, não dá para a gente qualificar ninguém com visita. Tá? Então, tem que ter, né, um estágio supervisionado, tem que ser 20% da carga horária total, e o objetivo, né, é que você faça a integração ensino, serviço e comunidade. Trabalho de conclusão de curso, educação interprofissional. Repara que é um eixo, né? Educação interprofissional fortemente enfatizada como diretriz para a formação colaborativa. Formação, diversidade e equidade. Né? Houve a inserção em 2024 de temas que a gente não discutia até então, ou com esse olhar até inserido em alguns conteúdos que a gente já trabalhava normalmente. Né? Então, temas como racismo estrutural,
desigualdade de gênero, saúde indígena e população vulneráveis. A gente nem todas os cursos contemplavam a questão também do autismo. Tá? Então, a gente também tem trabalhado muito a questão do autismo. E a questão da tecnologia e inovação. Não dá para a gente formar nenhum profissional que não pense em tecnologia e práticas, né, inovadoras, com esse olhar crítico que a gente deve ter. Né? Então, inserção de competência em saúde digital, uso de tecnologia assistida e informacionais. Então, esse aqui é o perfil, né, de um enfermeiro que ele precisa sair da universidade. Né? A universidade tem que, né, oferecer a ele minimamente esses eixos. Alguma pergunta, Paulo e Marcos? Não, assim, de primeira não tenho uma pergunta, só tenho a pergunta, continuo na pergunta anterior a esse slide. Você ainda não definiu para mim quem que é um profissional da enfermagem. Tá, pode ir, por favor. Próximo. Peraí, que eu me atrapalhei aqui. Peraí. Basta rolar. Eu Bom, sei. destaques da proposta de 2024, integração com as políticas públicas de saúde e educação, com foco no território e realidades locais. O custo não pode ser o mesmo aqui da região sudeste para a região norte. Então, ela tem que levar em consideração o território, a realidade local. Ampliação da E formação... os saberes locais, né? Hã? E os saberes locais. Claro. Ampliação da formação crítica e cidadã, incorporando temas como determinantes sociais de saúde. Isso aí eu tenho que ver o que é isso. Eu botei isso aqui, não está muito claro para mim. Eu tenho que ver, prometo que semana que vem eu vou tentar entender isso. Determinantes sociais de saúde? Hã? É isso? Determinantes sociais da saúde? Não, epistemologia do Sul, eu acho que eu digitei errado. Antirracismo e democratização do cuidado. Fortalecimento da formação para atuação no SUS e em contexto de vulnerabilidade. Próximo, calma. Não, agora tem uma pergunta assim. Hã? Agora tem uma pergunta assim. Fortalecimento da formação para atuação no SUS. Por que só no SUS? No resto? No hospital privado, na rede privada, não precisa? Não, esse é um destaque da proposta de 2024, porque muitas vezes nós não consideramos o trabalho no público, porque principalmente nas universidades privadas, nosso grande empregador não é o público, é o privado. É mesmo? É. Inverteu já? Opa! Quanto tempo não teve? Outro dia ainda teve... Não sei nem se contemplou aquele... Como é que é? ENAD, não, como é que é? Esse provão que tem aí. Não sei nem se contemplou a área da saúde. É Mas verdade. eu não sei. Não contemplou, não, viu? Contemplou não, né? Pois é. Então, são as OS, né, que estão grande empregador. Né? Próximo, Paulo. Quando você pensa o currículo de enfermagem, o cuidado de usuários com substâncias psicoativas,
a gente não pode deixar de considerar, né? É só assim, ratificando o que foi apresentado, falado. Então, o cuidado integral, a assistência intersetorial e interdisciplinar, o acolhimento, a escuta, a, a reforma, né? A desinstitucionalização, a reinserção social, ações de redução de danos, a família, né, como integrante da RAPS, e aqui a gente tem que ter um cuidado um olhar bastante cuidadoso, porque muitas vezes a gente excluía essa família, e ainda exclui, tá? Mas eu sempre brinco e digo, olha, a família, nós não vamos levar a família dele para casa, né? Então, o que a gente pode fazer, né, para que ele usar as potencialidades dessa família no cuidado ao seu familiar, tá? E é uma arte, tá? Às vezes não é fácil. A gente chama, telefona, vai lá, pede alguém da atenção primária para ir lá fazer uma VD, pedir para comparecer o CAPS, e aí, se de tudo não comparece, a gente vai lá faz uma VD, mas não pode deixar essa família longe desse cuidado que está sendo construído. Então, é fundamental que essa família seja uma integrante ativa, que esteja juntinho da gente, como é difícil quando a gente pega uma família que tem muita dificuldade com o usuário e aí transfere essa dificuldade para o CAPS. A gente tem que ficar fazendo desenho, redesenho, redesenho, redesenho desse cuidado. Bem, é bem difícil. Fora os grupos, né? Tem aquele trabalho lá do professor lá da UFRJ, mas que parece que está parado, os parceiros do cuidado, mas é bem complicado. E a educação permanente do trabalhador, né? Que é fundamental. Pode passar o próximo, Paulo. Não, peraí, Eu gosto. Pode passar o próximo, porque eu acho que. Peraí. Olha, eu queria, quando eu acabar, né, de passar esse, antes lá do outro ponto eu acho que vai ser, eu acho, não, vai ser para o nosso próximo encontro, do Freud, etc., eu acho que eu vou responder a sua pergunta. Sim, não, mas aí é o profissional de enfermagem. Hã? É uma outra questão. É outra? Então vamos lá. Que é uma posição que a rede do Alexander assumiu. E não, é bom observatório, aí é outra questão. Mas que é uma questão nova de nomenclatura e que aparece aqui, eu vou falar até no sentido, tentar esclarecer, o uso desse termo reinserção social. O que a gente tem observado, e aí quando eu falo a gente, é do grupo como todo, inclusive não só Brasil, que toda vez que a gente fala de inclusão social, reinserção social, a gente está admitindo a hipótese de que esse indivíduo está fora da sociedade, como se ele fosse um alienígena. E que, a partir do momento que nós resolvemos abrir as portas para ele, então ele passaria a fazer parte da sociedade. Quando não. Ele está desde sempre, desde que ele nasce é um cidadão. Inclusive, no Brasil, o ECA garante isso, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele é um cidadão, com direitos, deveres, etc., etc. E seu estado social momentâneo não o exclui da sociedade. É a sociedade que exclui ele.
Então, nominá-lo, né, de excluído social é como se fosse um desejo dele de não participar da sociedade. Mas não, o impedimento é social. Então, assim, o uso desse termo, né, está sendo cada vez mais refletido dentro do espaço do observatório, na busca de um outro termo que, ao mesmo tempo, nomeia a necessidade de podermos lidar diferente com esses sujeitos que a sociedade exclui da sociedade, né? Exclui dela, do convívio dela toda, mas que essa exclusão não signifique uma expulsão. Essa exclusão tem a característica de ser momentânea, porque mesmo na forma que ele estiver, seja na forma que ele estiver, né, esse sujeito pertence à sociedade. Vou dar um exemplo que foi dado, né, que é as populações não contactadas. Né? Você vê que as populações não contactadas, de indígenas, né, de nativos, elas são a nação deles. Olha, cortou, viu? Cortou desde... Você falou populações contatadas, e depois não ouvi, depois Tá. ouvi mais. Então, as populações não contactadas, né, não são nominadas por nós como excluídas sociais, embora elas não participem da nossa sociedade. Não, elas são não contactadas. Então, quando nós, né, nos referimos a essas pessoas como excluídas sociais, parece que isso partiu da vontade deles. Eles que se excluíram socialmente por vontade própria. Eles que disseram, não vou participar disso. Quando, na realidade, não é assim. Eles são expulsos da sociedade. Então, é necessário que reencontremos um termo, busquemos um termo que caracterize isso. Né? Porque também se colocar como expulsos sociais, né, parece que, ao serem expulsos sociais, eles estão sendo condenados, quando também não é realidade. Pensar nisso é ressignificar toda essa relação entre os que são dominados como compondo a sociedade e aqueles que são dominados como que não compõem ou que não participam, seja lá o que for. Então, é só isso que eu queria falar a respeito desse termo, né, em que nós, do Observatório, agradecemos se alguém nos sugerir termos a esse respeito, até que possam ser internacionalizados também. Tá? Eu não tenho esse termo ainda. Era isso. Entendeu, Edson? Eu entendi, mas eu queria pegar a questão da reinserção social. Tá? Você acha mesmo, né, que o sujeito exerce a sua cidadania quando ele tem vamos lá, vamos usar o diagnóstico, tá? Quando ele tem um transtorno esquizofrênico grave, Então, você acha mesmo que ele, ao longo dos anos, ele exerce a sua cidadania? Então, por quê? Porque, veja bem, ele não consegue trabalho. Muitas vezes o ir e vir está cerceado, tá? Ele muitas vezes é excluído das atividades sociais, da sim, família, sim, dos mas irmãos. E aí a gente vai. Então, ele, para mim, ele está fora. Ele nasce dentro
A gente, na hora que nasce, né, não tem essa exclusão, né? Ele vai até metade da adolescência, que é o que geralmente a grande maioria abre o primeiro quadro, final da adolescência, né? Então, E aí eu acho que ele não, ele está fora, ele está fora. Eu acho, não tenho certeza. E aí, quando vem a reforma chega e diz assim, olha só, esse sujeito é sujeito de direitos, ele tem direito, vamos brigar por esses direitos. E aí a gente começa a pensar num cuidado integral. E aí é no trabalho, nas atividades sociais, né? É um direito a morar, não é um quarto escondido lá no final da casa. Então, como outros, direito de morar num lugar decente, etc. Quando a gente faz esse movimento, para mim, a gente está reinserindo. Edna, mas olha lá, eu concordo com tudo que você falou. Eu só estou querendo pegar esse teu caminho da forma, virar um pouquinho, não é muito não, para fazer a gente pensar. E repito que eu estou num processo de gerir todo esse processo, que isso é recente dentro do observatório, é uma discussão que está pegando fogo. Mas que é o seguinte: se nós somos aqueles que temos a capacidade de construir relações, construir parâmetros relacionais, de conduzir a sociedade pelo seu bom caminho para levar a todos a felicidade, cabe a nós criarmos um sistema onde, para essa pessoa, seja ela da forma que esteja, seja possível participar. E não que a gente espere ele poder participar da onde nós estamos. Somos nós que temos que ir a ele, e não ele que tem que vir a nós. Rearranjos. Isso. Então, cabe, né, a gente se colocar no lugar daquele que expulsa. Então, numa metalinguagem, a gente poderia dizer aqueles que foram expulsos por nós, não excluídos sociais. Porque aí sim, o agente disso fica localizado quando somos nós que os expulsamos. Entende o que eu estou falando? Porque Eu quando a entendo. gente. A gente Quando a faz gente muito esse trabalho com as famílias. Sabe? então, Vamos negociar. isso. Vamos negociar. Mas é negociar a partir do princípio que nós somos os agentes motores, e não eles. Eles não estão no último quarto da casa porque querem. Eles estão trancados no último quarto da casa porque nós trancamos. E não é só a família quem tranca, é toda a sociedade que os tranca. Né? À medida que a gente permite a existência, por exemplo, de comunidades terapêuticas. Então, é nesse sentido que surgiu esse debate dentro do observatório, de nós assumirmos a nossa parcela de participação nisso tudo. Porque, senão, fica uma coisa muito interessante, onde que, assim, a gente tem que esperar o tal do indivíduo, né, que é o excluído social, né, se poder empoderar, usando a palavra da moda, né, para poder ir participar da sociedade. Até a higienização, né? Isso mesmo. E é esse o debate que está acontecendo, né, dentro do uso desse termo, no sentido de poder trazer para todos a consciência de que somos nós quem excluímos, não são eles que são excluídos. Entendeu? Então, reinserção social, não. Eles sempre estiveram na sociedade.
nós é que expulsamos. Então, cabe a nós aprendermos a lidar com eles, e não eles aprenderem a lidar com a gente. Não, acho que também, viu, Paulo? Acho que Sim, também. mas não, também Porque senão a gente é está minimizando o potencial deles. Sim, com certeza, mas assim, Sabe? Então, assim, é chegar e dizer, ó, está difícil para mim. isso. Está difícil para mim entender. Olha só seu comportamento. Vamos lá. Isso. Vamos lá. Porque como é que está a sua mãe? Olha o que você fez. Foi legal? Foi legal isso que você fez? Então, assim, também chamá-lo, eu acho que isso é a responsabilização. Né? Eu acho que tem que ter esses dois momentos. Senão a gente fica minimizando muito o potencial dele. Ou vitimizando ele, colocando ele no mesmo lugar, né? Entendendo que essa relação é uma relação de mão dupla. Ou seja, mas não pode ser de mão dupla com um lá em cima e outro Igualitária, não pode. Isso. Isso. Para isso, o conceito de equidade está muito presente. Né? É isso mesmo. É esse lugar de cada um poder assumir o seu papel nessa sociedade. Assim, você já deve ter vivido isso, eu já vivi isso várias vezes como terapeuta, como as famílias se desestruturam quando essa pessoa, né, que está sendo excluída social, fica lá no último quarto, sai do último quarto e vai para a sala participar. Exige, né? Como que a família ficou completamente estruturada, né? Porque não sabem se relacionar com aquele quadro, até porque essas pessoas têm uma capacidade de denúncia enorme. É verdade. Por isso que o trabalho com a família é muito importante. É fundamental. Marta, estamos aguardando você. Oi, eu estou aqui ouvindo essa. Ainda estou aqui, está igual o filme da Fernanda Torres. Ainda estou ouvindo essa fala sobre família, né? A Edna não sabe, mas o Paulo sabe. Eu tenho familiar que faz o uso abusivo das substâncias psicoativas há bastante tempo, e até então, há mais de 20 anos. E até então não aceitou, né? Ainda não conseguiu aceitar a fazer o tratamento, os cuidados. E por conta disso, e quando eu me vi nessa situação de início, né? Eu não sabia de nada, não sabia o que eu podia fazer, o que eu não podia fazer, né? Vivendo com ele dentro de casa, é o meu filho mais velho. E eu fiquei assim, sem chão. E eu procurava ajuda, né, na área médica, e eu não conseguia para mim. Eu procurei psicólogo, eu procurei mais psicólogo mesmo, né? Porque eu nem sabia de psiquiatra, eu não sabia de nada. E aí a psicóloga falou para mim, olha, a gente tem aqui o cuidado para tratar, na época falava dependente químico, né? O dependente químico, mas para a família a gente não tem. E eu falava, mas como assim, gente? O que eu vou fazer? Como é que eu vou saber lidar com essa situação? Sinto muito, sabe? Bom, depois passaram-se anos, né? Graças a Deus, hoje eu sei que existem lugares que dá essa atenção, no caso CAPS, né? E por conta disso também eu fui buscar entender um pouquinho, né? Fazendo curso, participando do observatório aqui com o Paulo. Fui fazer um cursinho também de terapeuta, para poder entender um pouquinho e lidar melhor, né, com a situação. Então, assim, essa fala sua e do Paulo, quando diz que a família é fundamental, né, para tentar ajudar esse usuário, e realmente eu estou aqui para confirmar isso. Hoje em dia, graças a Deus, eu consigo lidar um pouco melhor com a situação. Ele hoje não mora mais aqui comigo, foi morar com a família dele, né, a esposa e os filhos, de vez,
vou ser sincera, eu e meus outros 2 filhos, a gente está se sentindo bem mais aliviado, um pouco mais tranquilo, um pouco mais calmos, porque a gente viveu anos aqui de muita dor, né? De muita tristeza, de muito sofrimento, nosso mesmo, e também por ver, né, a situação dele e não poder fazer muita coisa. Marta, eu queria só reafirmar algo que eu já te falei em outras situações. Se um dia você quiser fazer terapia comigo, as portas estão abertas, viu? Sim, Paulo. Bem, Edna, você quer falar mais alguma coisa? Porque por hoje nosso tempo acabou. Tem algo para fechar? Não, Não? eu queria a gente resgatar a pergunta no nosso próximo encontro. Sim, nós temos uma pergunta no próximo encontro. Quer? Compõe uma equipe para trabalho de saúde mental, Edna. Está incluída nessa equipe de saúde mental um pedreiro, um pintor, um carpinteiro, um engenheiro? Que tipo de profissional? Que tipo? O que serve? Como é que serve? Como é que funciona isso? Ali você falava naqueles 3 formas de atuação, uma equipe, de função. É para hoje? É para hoje, Paulo? Paulo, Ah, voltou, né? voltou. Então, vou voltar à pergunta. Vamos lá. Hum. Edna, a pergunta para mim, no próximo encontro da gente, Hum. quem compõe essa equipe de trabalho para saúde mental? Está dentro dessa equipe carpinteiro, pedreiro, engenheiro? Quem compõe? Tá. O que é que faz isso? Lembrando que nós ainda estamos tratando de saúde mental como um todo, sem especificar em que lugar, né? Mas quem essencialmente tem que ter dentro dessa equipe? A gente pode Eu acho que a começar. gente. Desculpa, Paulo. Eu acho que a gente já até começou a falar disso agora, né? Sim, mas a gente pode começar a pensar, por exemplo, que é necessário um porteiro em todo CAPS. Então, será que para ser porteiro de edifício é igual a ser porteiro de CAPS? Não. Então, é isso. Porque o paciente começa a ser atendido, começa a ter referência desse lugar pelo porteiro. Com certeza. Tem uma função estratégica fundamental. Segurança, o segurança da unidade. Se o segurança passa segurança ou passa insegurança para os usuários? Os nossos, graças a Deus, eles são maravilhosos. Pois é. Se eles estão ali para tomar conta do mobiliário ou se tem uma função ou outra em CAPS. Então, interessante E é que a gente falou hoje, né? A gente pode retomar na semana que vem, até a forma da contenção, né? Quando existe a contenção com afeto, que é o que acontece com os nossos vigilantes lá, que não é do CAP, eles são da policlínica, é diferente, porque eles têm um vínculo já com os usuários. É muito bonitinho, muito, muito bonitinho. Mas aí a gente depois pode conversar sobre isso. Eu vou deixar aqui para vocês uma cena que eu vivi. Eu estava no Instituto Felipe Pinel e existiam 3 usuários
que eles já tinham sido internos mais de uma vez. E, por isso, tinham constituído uma amizade muito grande entre eles. Inclusive, eles se chamavam de os Três Mosqueteiros. Quando eles se encontravam lá, eram os Três Mosqueteiros. E aí, uma vez, um deles se desentendeu com um dos seguranças. E logo, como sempre, surgiram os outros dois. E começou a criar uma situação bem desagradável, bem perigosa. Até que surgiu, não sei de onde, uma assistente social, que eu vou dizer o nome dela aqui como elogio à Glória, porque era uma pessoa fantástica, infelizmente já se aposentou. Surge a Glória lá de dentro, que era uma mulher pequenininha, mas olha, ela falou: que bagunça é essa aí? O que está acontecendo? Cara, foi homem para tudo quanto é canto. Não sobrou nenhum homem lá, nem para explicar para a Glória o que estava acontecendo, nem os Três Mosqueteiros. Foi cada um imediatamente estabeleceu a paz. E a Glória veio falar comigo, porque eu estava assistindo a cena, estava lá esperando fazer alguma coisa, e ela falar comigo, eu falei: eu não sei de nada, não vi. Porque a Glória era barra pesada. E ela tratava todo mundo assim, com carinho, com afeto e tal, não sei o quê. E ela, simplesmente, com a autoridade dela, lá de longe, pronto. Quando escutava a voz da Glória, estava tudo resolvido. E ela era assistente social, que é a filha. Bom, pessoal, um beijo grande para todos. Paulo, deixa eu só falar uma coisa para você. Semana que vem vai ficar complicado para mim. Eu provavelmente devo assistir, mas para apresentar, vamos combinar daqui umas 2 semanas, tá? Tá bom, a gente combina. Quando eu voltar lá de São Paulo, com um sorriso enorme no olho. Aí. É verdade, é verdade. Tá bom. Muito obrigada. Obrigada, Marta. Obrigada, Paulo. Obrigada a você. Tá? Obrigada, beijinhos. Marta, continuo te esperando, viu, Marta? Tá bom, Paulo. Tá bom. Eu vou te procurar sim. Continuo te esperando. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau. Obrigada, Paulo. Obrigada, Edna. Beijo. Tchau. Tudo de bom. Tchau.